Olá, meu amigo, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro do português, e vim falar para você a respeito de transitividade verbal. Calma, o que significa isso? A gente já viu o sujeito, já viu o predicado, e agora a gente vai dividir esse predicado e entender a relação que existe entre verbo e complemento, tá certo? Qual é a relação existente entre verbo e complemento? Essa relação recebe o nome de transitividade verbal. Será que o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo? Vamos ver tudo isso agora, ok? Então, transitividade verbal funciona da seguinte forma. Será que o verbo necessita de complemento ou não? Aí eu vou colocar algumas orações para a gente trabalhar sempre em cima de exemplos. Lembrando que a prova é feita de questões, e as questões são exemplos, não é isso? Frases do cotidiano, frases que são ditas, que são escritas por aí. Então tem um primeiro caso, o jovem quer sua aprovação. Vamos trabalhar essa frase? Vamos trabalhar essa oração? O jovem quer sua aprovação. Se eu disser para você, o jovem quer, faz sentido? Não. Você me perguntará, Rodrigo, ele quer o quê? Ele quer quem? Então esse verbo, meu amigo, é um verbo transitivo. O que é ser transitivo? Necessitar de um complemento. Para ficar bem claro, eu vou até anotar as perguntas que foram cogitadas aqui. Quer o quê? Quer quem? E a resposta é sua aprovação. Aí eu quero que você preste atenção nesse complemento. A pergunta é, nesse complemento nós temos alguma preposição? E você vai me dizer, Rodrigo, eu não me lembro mais quais são as preposições. Isso é muito normal, isso é muito natural. Eu te mostro, olha só. As preposições são 17 termos. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Então você vai observar, meu amigo, minha amiga, o seguinte. A pergunta que eu fiz lá atrás foi, nesse complemento tem preposição? Você pode procurar. Não tem. Nenhuma preposição que a gente chama de preposição essencial, nenhuma preposição acidental, que seria o quê? O encontro de uma dessas preposições com um artigo. Não temos isso. Tá certo? Então, esse trecho aqui, que é o nosso complemento, sem preposição, recebe o nome simpático de objeto direto. Por que direto? Porque a ligação é direta, sem preposição. A necessidade de um complemento, e o complemento não tem preposição. Esse verbo que era apenas transitivo, ou seja, necessita de complemento, torna-se um verbo transitivo direto. Esse é o nosso primeiríssimo caso. O que é um verbo transitivo direto? É aquele que necessita de um complemento e esse complemento não tem uma preposição obrigatória. Ok? Tá certo? Esse é nosso primeiríssimo caso de transitividade verbal. Vamos para a segunda situação. Porque às vezes o complemento é um complemento preposicionado, ou seja, tem um desses termos que nós relembramos aqui. Tá certo? Então deixa eu mostrar para você um outro caso, um segundo caso, também de transitividade do verbo.
para você memorizar e nunca mais errar. Lembrando que a transitividade verbal é a relação entre o verbo e o seu complemento. E aí, temos um período assim, ó. Precisaremos de sua atenção. Precisaremos de sua atenção. O que acontece? Precisaremos de quem? De que o verbo é transitivo, porque ele necessita de um complemento. Olha as perguntas. Se a pergunta é necessária, a resposta também será. Tá certo? E nessa pergunta, nós temos a presença de uma preposição. Você pode se lembrar, está aí nas suas anotações. Preposições: a, ante, após, até, com, contra, de. Olha o de aqui, ó. Preposição. Complemento verbal preposicionado se chama objeto indireto. E esse verbo, que era apenas transitivo, se tornou um verbo transitivo indireto. Tá certo? Ele necessita de complemento? Sim, necessita. Complemento é preposicionado? É. Agora o verbo é transitivo, indireto. É nosso segundo caso. Existem verbos que terão complemento sem preposição e complemento com preposição. É nosso terceiro caso. Deixa eu mostrar para você. O terceiro caso cabe aqui, que é o seguinte. Queremos seu apoio para tudo. Queremos seu apoio para tudo. E aí eu faço duas perguntas. Queremos o quê? Se eu necessito de fazer alguma pergunta, é porque esse verbo é transitivo, ou seja, ele necessita de um complemento. Tá certo? Verbo transitivo. Só da necessidade de uma pergunta já posso identificar. Verbo transitivo. Resposta é: seu apoio. Nesse complemento nós temos preposição? Vamos lembrar as preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Não tem preposição. Esse complemento se chama objeto direto. O verbo transitivo direto. E aí, entenda, posso ainda fazer outra pergunta. Queremos para quê? E a resposta vai ser para tudo. E para é preposição? É. Lembre cá comigo. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para é preposição. Se é preposição e o complemento é obrigatório, está aqui a preposição objeto indireto. Ou seja, meu amigo, esse verbo é transitivo direto e indireto. Ele necessita de um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Ele tem os dois. Há gramáticas que chamam esse verbo também de verbo bitransitivo. Por que bi? Porque ele tem as duas transitividades. Ele é transitivo direto e transitivo indireto também. Tá certo? É uma terceira situação. Então, primeiramente, verbo transitivo direto necessita de complemento? Sim. O complemento tem preposição obrigatória? Não. Segunda situação, verbo transitivo indireto necessita de complemento? Sim. Esse complemento tem preposição? Sim. Preposição obrigatória? Sim. Verbo transitivo indireto com objeto indireto. Terceira situação, verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. Tem os dois complementos. Um com preposição, objeto indireto, outro sem preposição, objeto direto. Tá certo? Vou te mostrar um quarto caso
de transitividade, que é o verbo intransitivo. O que seria um verbo intransitivo? Caro estudante, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de uma complementação. Não precisa, tá certo? Então eu tenho algo do tipo, um homem saiu de casa. O homem saiu de casa. Se eu disser para você, o homem saiu, faz sentido? Faz. E o que dá a confusão? Existe um complemento aqui, que inclusive tem preposição. Ou seja, leva muito o candidato a acreditar que esse complemento aqui é um objeto indireto. Quando, na verdade, quando eu digo o homem saiu, já basta. E se basta, esse verbo é intransitivo. Ora, Rodrigo, e esse de casa não vai ser objeto indireto? Não. Ele vai ser um acessório chamado adjunto adverbial. Adjunto adverbial de quê? De lugar, porque a pergunta vai ser: saiu de onde? Resposta: de casa. Adjunto adverbial de lugar. O adjunto adverbial, pessoal, ele não é considerado um termo essencial para a oração. Ele é considerado o quê? Um acessório. Até porque o período o homem saiu faz sentido por si só. Tá certo? Tranquilo? Aí, meu amigo, eu quero mostrar para você um quinto caso, que é aquele assim, picuinha, é aquele do seu concurso que pode alterar quem é aprovado de quem não é aprovado, porque muita gente erra esse caso. É o tal do objeto direto preposicionado. Vocês vão perceber, e se vocês voltarem um pouquinho à aula, eu sempre falei sobre preposição obrigatória. A preposição é obrigatória? A preposição não é obrigatória? Faz todo sentido para você entender o quinto caso. Olha só, eu tenho algo do tipo, ninguém sabia de nada. Se eu retirar essa preposição, eu vou ter o seguinte: ninguém sabia nada. Faz sentido? Faz. Aí, candidato, você vai pensar o seguinte: toda vez que o complemento for uma preposição e essa preposição for dispensável, você está diante do famoso objeto direto preposicionado. O verbo é transitivo direto e o complemento é um objeto direto. Tá certo? Tranquilo? Bacana? Ótimo. Então, caros colegas, vamos relembrar o que aconteceu aqui. Eu tive um primeiro caso que tratou do verbo transitivo, explicando para você mais uma vez. O que é um verbo transitivo? É aquele que necessita de um complemento. Dentro dessa necessidade de complemento, eu posso ter complemento sem preposição obrigatória. Esse verbo vai ser transitivo direto e esse complemento vai ser um objeto direto. Mas eu posso ter um complemento que exige uma preposição obrigatória. Então esse verbo vai ser transitivo indireto e o complemento objeto indireto. Eu posso ter um verbo que necessita de um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Esse verbo vai ser transitivo direto e indireto e os complementos serão objeto direto e objeto indireto. Tudo bem? E o verbo transitivo direto e indireto. Esse caso também é conhecido como verbo bitransitivo. E por fim, eu posso ter um verbo transitivo e eu posso ter no complemento a presença de uma preposição. Só que essa preposição pode ser dispensável. Toda vez que eu puder retirar a preposição e o período ainda fizer algum sentido,
você tem o famoso objeto direto preposicionado. Tá certo? Essa é a transitividade do verbo. Anotem, estudem, pesquisem bastante a respeito, façam as questões, porque é base para você entender a regência verbal. Tá certo? Um grande abraço, vem aí próximas aulas, estude bastante. Obrigado, bons estudos!